Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Esperamos que corra tudo bem aí, seu Ramazan. Chegou aquela nossa hora importantíssima, hora que todo muçulmano está a almejar, que chega a hora, chama-se a hora de iftar, hein? Quebrar o jejum. Então, esta hora sempre nos antecipamos assim com uma certa conversa deliciosa, perguntas e respostas, algumas situações do país, do Islã, algumas situações em que preocupam os muçulmanos e soluções. Por isso temos aqui três figuras diferentes aqui, um alim preparado, um administrador e uma aqui para nos dar uma irmã militante do Islã também que vai nos trazer aqui alguns pontos em torno do Ramadã 2024. Esse Ramadã hoje vamos falar mesmo de Ramadã, um pouco porque que aparece, porque que os muçulmanos jejuam, e nós já sabemos muito bem, obviamente, que jejuam por causa de criar, para ter o temor e lavar seus pecados. Aquele que entrou no Ramadã indisciplinado, voltar disciplinado, porque também o jejum ensina uma autodisciplina. E aquele que entra no Ramadã que não sabia falar, já volta a saber falar, que não estava cheio de pecado, volta já perdoado, que insultava, deixa de insultar. Em torno disso tudo nós queremos falar se é verdade, se é que todo mundo consegue alcançar o objetivo que nós estamos aqui a falar, que ele se entrou mal educado, já saiu já educado, e depois do pecado não deixou de fazer os pecados. Queremos ouvir hoje com nossos convidados aqui, começando por Molana Ali aqui presente, temos aqui o Dr. Valdemiro, temos aqui a mana técnica Salma Shaban, que eles vão conversar e vão trazer em torno disso para bem, e vamos começar mesmo com o imam que é Molana, estamos a falar do Ramadã, e este Ramadã nós queríamos. Não há quem joga sem ter um objetivo. Nosso objetivo é de educar a humanidade. Será que o Ramadã tem sido um vetor importantíssimo para a educação da humanidade? Se é verdade, até que porcentagem nós estamos a usufruir o impacto que o Ramadã está a deixar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Em primeiro lugar, de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pelas graças que tem nos concedido, e em seguida enviar saudações ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Agradecer mesmo pelo convite, estou muito grato. Indo pela questão, será que o Ramadã tem sido um vetor para mudar o comportamento dos crentes? É verdade que o objetivo do Ramadã, quando Allah subhanahu wa ta'ala instituiu esta ordem, era para que o ser humano, ou então o crente, se comportasse da melhor forma como Allah subhanahu wa ta'ala quer. Sempre eu digo nessas intervenções que quase todas as ordens instituídas por Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja o Salat, o Hajj, o Zakat, o Ramadã, isso tudo tem um único objetivo. Apenas certas coisas podem mudar, mas o único objetivo é para fazer com que o homem seja um homem que teme Allah subhanahu wa ta'ala. Temer Allah subhanahu wa ta'ala significa estar em conformidade com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, também em conformidade com as instruções do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam. Então, será que certas pessoas mudam durante este mês de Ramadã? Aqui esta questão é muito importante. Existem certas pessoas que mudam de acordo com como eles vão encarar este mês de Ramadã. É verdade que muitas pessoas, quando se aproxima o mês de Ramadã, têm várias expectativas, têm certos planos. Outros são aqueles que sempre nós falamos, aproveitam o Ramadã para conseguir lá vários sacos de arroz, para ficar 6 meses sem comprar arroz. Outros aproveitam para adorar Allah subhanahu wa ta'ala da melhor maneira e, através do Ramadã, mudar as suas vidas, serem constantes no Salat, serem constantes na sessão Salat do Corão, enquanto que os outros também nem nada eles aproveitam, apenas aproveitam a fome. Mas sim, mudam de acordo com as suas práticas diárias. Vou contar uma história de um santo de Allah subhanahu wa ta'ala, que era chamado como Ibrahim ibn Adham. Era um santo, bem conhecido na cidade de Basra. Então, certas pessoas, quando eles viram esse santo a passar, correram atrás dele e perguntaram: e aí, Ibrahim ibn Adham,
إن الله تعالى قال في كتابه ادعوني أستجب لكم ونحن منذ دهر ندعو فلا يستجيب لنا. O santo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão que invocai a mim, na verdade eu irei aceitar as vossas súplicas. Mas já passa um longo período que nós estamos a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, mas nossos duas estão sendo aceitos. Foi quando aquele santo de Allah subhanahu wa ta'ala reparou aquelas pessoas, ele disse: na verdade existem certas coisas que vocês estão a falhar. Primeiro disse: Araftumullah ta'ala wa lam ta'uddu haqqahu. Vocês reconhecem que na verdade Allah é o vosso Senhor, mas vocês não cumprem os vossos deveres que foram instituídos por Allah subhanahu wa ta'ala. Qaratumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Vocês liam o Sagrado Alcorão, mas vocês não seguem a norma Sagrada do Alcorão. Então eu vou frisar nesta parte. O Ramadã foi feito para o homem estar mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Em suma, cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instruiu no Sagrado Alcorão e aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam também instruiu. Então, se você não segue isso tudo, não pensa que esse Ramadã vai mudar. Você não vai ganhar nada além da fome. Não vai ganhar nada além da fome. Palavras Maulana Ali. Nós vamos agora conversar mesmo com o doutor aqui, o doutor Valdemiro, e em outras palavras, ele está cá, vamos chamar o Bayer Rasul. Ele vai falar aqui, doutor, estamos a ouvir que o jejum muda. O objetivo do jejum é para mudar a mente humana, ser mais sábia, intelectual e prestável à sociedade. Tem notado isso no seu redor, os que já têm experiência, já viveu com muita gente, que fizeram acima de 10 jejuns. Em cada jejum, sente alguma diferença? Ou da sua parte, ou do seu vizinho, ou de quem que já mudou alguma coisa que valeu a pena ter jejuado, porque pelo menos já deixou de fazer isso, ou não? Primeiro, saudar os irmãos muçulmanos e agradecer pelo convite. Ramadã, o seu objetivo é mudar a mente do ser humano. É o mês de perdão, é o mês de união entre nós todos. É o mês que nós devemos cumprir, que são normas que são normas como se dizer, que são normas naquilo que acontece com os muçulmanos. Mas falando de mudança na sociedade, é importante referir que alguns conseguem atingir aquilo que são objetivos do Ramadã e alguns aproveitam-se do Ramadã para atingir aquilo que são os objetivos não alinhados naquilo que é o objetivo do Ramadã. É aquilo que o Maulana Ali acabou de falar. Outros sofrem com a fome, eles enganam ou a sociedade dizem que estão a jejuar, mas por trás tem objetivos obscuros. Quais são esses objetivos obscuros? Temos visto as pessoas que usam juba, vão na rua como muçulmanos, vão à procura aquilo que é o apoio, enquanto eles não estão a jejuar. Acabam levando aquilo que podia ser o benefício daqueles que estão a cumprir aquilo que é o rito de Ramadã, enquanto que eles não estão. Podemos ver outros vão atrás de arroz para não conseguir comprar arroz durante 1 ano, 2 anos, e outros são dados aquilo que é kits para dar àqueles que estão a jejuar, que estão a cumprir com o Ramadã, e eles desviam para as suas próprias casas. Então, acho que o Maulana já disse, alguns vão mudar a vida na base daquilo que é o objetivo da Ramadã, e alguns vão ganhando cada vez mais os pecados na base do mês de Ramadã, e alguns vão passar a fome. Alguns vão passar a fome. Nós estamos a falar com agora a nossa ativista social, Salma Shaban. Também como é que se sente o seu Ramadã? Aliás, este tipo de comportamento paira na sua sociedade, ver algumas irmãs que você esperava que um dia pudessem mudar, ou entrou muito mal, depois sai educado, ou assim vice-versa, sente alguma mudança no Ramadã, em cada Ramadã que te atinge? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigada pelo convite. Realmente o Ramadã é um mês sagrado, como todos nós sabemos, já que foi revelado o sagrado ao Corão.
Realmente, como os meus colegas do painel acabaram de falar, o Ramadã vem para mudar, assim também como algumas pessoas também não conseguem aproveitar este mês. Sim, vou falar de mim, nós, as mulheres, né, em particular. Tem sim algumas mulheres que mudam com o Ramadã. Sabemos que é o mês de Ramadã, sim. Então, a mulher é obrigada a usar hijab, o lenço, coisa, por exemplo, se não usava antes do Ramadã, então com o Ramadã ela passa a usar. Então, passando esses 30 dias, ela vai percebendo que não, estava numa vida mundana, ela pode... Pode melhorar alguma coisa, ou pode manter com hijab. Sim, ela mantém com hijab, eu já vi muito isso na minha comunidade em particular. Então, arrepende-se, né, dos pecados cometidos, então seguem com a rotina de usar... Só falando desta parte, se ela vinha sem hijab, chegou o mês de Ramadã, ela entrou, começou a usar hijab e decidiu não mudar mais, manter o hijab. Dá para a gente compreender que valeu a pena ela ter presenciado o Ramadã? Sim, valeu muito a pena. Sabemos que o Ramadã nem sempre podemos chegar nesse mês, ou pode acontecer alguma coisa. Então, você quando está a jejuar, então você consegue alcançar esse objetivo e você consegue mudar e vem depois do Ramadã que não, eu devo continuar a vestir assim. Realmente, posso dizer que o Ramadã ajudou muito. Ajudou, mas agora, se for a pessoa, de repente, ela é aquela que punha outra sua roupa mundana, mexe e tudo, de repente, chegou o Ramadã, ela também usou roupa muçulmana, dia 30 de Ramadã, 1 de Shawwal, tudo mudou. Volta para as mechas, volta para os calções, volta para as calças. Podemos dizer que mudou ou só foi lá passear e voltar? Não, aí eu posso dizer que a pessoa não mudou, só tipo, estava a respeitar só o mês de Ramadã. Sim. Falando nisso, Molana, há muita gente que guarda, para além de veste que a Mana Salma aqui está a dizer, guardam mágoas, guardam até alguma penalidade que tu à espera do Ramadã, bastar terminar o Ramadã, aquilo a ver comigo. Depois, se era um malcriado nesse Ramadã, já é santinho, mas depois de terminar o jejum, já continua o normal. Para ele, ganhou o Ramadã ou não? Bem, são circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou trazer acerca disso, vou trazer um certo exemplo. Foi num dia de Eid, em que todos os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam estavam contentes, mas existia lá, se a memória não trai, essa Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu no canto, ele estava muito triste, não mostrava uma cara de satisfação naquele dia. Então seus companheiros perguntaram a ele, o Amir al-Mu'minin, hoje é um dia de Eid, toda a gente está a festejar. Então o que se passa? Você está muito triste? Ele disse, hoje é Eid para aquelas pessoas em que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o seu Ramadã, e eu não tinha certeza, na verdade, se Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o meu Ramadã ou não. Então, existem certas essas pessoas que vão guardando mágoas, vão guardando maldades, vão guardando muitas coisas, vários fardos. Em suma, posso falar, vão guardando muito lixo no seu coração e eles esperam o Ramadã acabar para começar a descarregar tudo aquilo. Eu creio que esse é um dos sinais que, na verdade, o Ramadã não teve nenhum efeito na vida dessa pessoa. Porque se o Ramadã é para mudar a vida de alguém, desde o primeiro dia até o outro dia, se não conseguiu transformar você, o ódio que você tem, transformar em amor, então isso significa que não teve nenhum efeito no seu coração esse jejum. É a mesma coisa daquela pessoa que todos os dias está a rezar 5 orações diárias, mas quando sai da mesquita é um homem violento, quando sai da mesquita está a insultar toda a gente. As pessoas começam a ver, não. Será que o salat dele resultou alguma coisa? Resultou alguma coisa. Se o salat é para mudar a pessoa a se comportar da melhor maneira, você está rezando todos os dias, mas continua sendo aquele homem que ninguém gosta de ver na sociedade, significa que alguma coisa não está certo com o seu salat. Do mesmo jeito, se existem essas pessoas que hoje em dia, nesse mês, se fala de santos, mas acabando o Ramadã, no dia de Eid logo, o Ramadã vai com a santidade. No dia de Eid logo, o Ramadã fica pendurado, a santidade acaba. Então, não precisa a gente contar o que se passa contigo, não saber nada. O Ramadã não teve efeito.
Não resolveu nada. Não resolveu nada. Falando nisso, doutor Valdemiro, estamos a falar aqui do Ramadã. A maior camada muçulmana são jovens. São jovens, ambos gêneros, não é? Como que o jovem encara o Ramadã para ele? Porque temos visto em várias mesquitas, são jovens estão lá, jovens e jovens também, atividades domiciliares, atividades humanitárias, são jovens envolvidos ali. Muito pouco você encontra o jovem no Ramadã não sendo solidário para com o seu próximo. Para si, o que aconselharia a juventude que ainda está atrasada em fazer parte de uma ajuda humanitária num mês como este? Falando de jovens, estamos a falar de futuro da manhã. Então eu acho que a juventude deve se unir e seguir aquilo que são objetivos do Ramadã e ter essa vontade de ajudar o outro que não tem, e pegar a mão aquele que não consegue, caminhar junto. Acho que junto podemos ir mais além. E queria salientar uma coisa: a juventude é um grupo de indivíduos que dentro dela existem muitos componentes. Temos jovens gananciosos, temos jovens com coração, com paixão, temos jovens com aquilo que o Molana ali disse, com aquilo que chamamos de, são jovens, outros não conseguem perdoar os outros, porque naquela fase... Andam com fardos no coração. Sim, andam com fardos no coração. Então eu aconselharia que aqueles jovens que querem viver um Ramadã, querem fazer parte da comunidade muçulmana, não carreguem rancor, não carreguem aquilo que não é permitido no Ramadã, ou ver o Ramadã como se fosse férias de descanso de algumas coisas, mas quando chegarmos, basta acabar o Ramadã, começamos naquilo que já habituamos a fazer. Para quem consegue ajudar o outro, continue a ser assim. E aqueles que ainda não estão não conseguem ter essa vontade, ou não conseguem perdoar os outros, que comecem a perdoar. E o Ramadã não pode ser usado só como férias, como eu disse há um bocado. O Ramadã deve ser usado como se diz, o Ramadã é uma época, como se diz, começamos do Ramadã a fazer o bem. Então devemos levar isso para toda a vida. Manter isso para toda a vida. Não só usar o Ramadã como se fosse um sítio para descontar algumas coisas. Esse mês eu vou pecar pouco, esse mês vou deixar de pecar, mas basta acabar o Ramadã e eu vou continuar com a minha vida. Podemos ver na juventude, temos jovens, a maioria que consomem álcool, chegam no tempo de Ramadã, usam jubó, topi, esquecem aquele mundo, mas quando termina o Ramadã já estão lá na discoteca, já estão lá a tocar, já são DJs, estão lá a tocar música. Então o Ramadã deve ser como se diz, deve ser o começo de uma nova vida. Uma clínica de reciclagem. De reciclagem, sim. Uma clínica de reciclagem. Falando nisso, estamos a falar aqui, Dr. Valdemiro, estamos a ver na juventude feminina, como é que é? Estamos a ver aqui, por exemplo, quando sai do Ramadã, vai usar a juventude, não é? As meninas também têm isso, para além disso, depois de responder essa pergunta, mas sabe, nós queríamos saber, há muitas meninas que vão à mesquita à noite fazer tarawih, mas em vez de estarem lá dentro da mesquita para fazer tarawih, acabam ficando fora, atrás dos carros, com bater papo, e para eles é uma feira, automaticamente. Será que também pode mudar de certa maneira o Ramadã para elas? Sim, realmente, como o colega acabou de dizer aqui, tem certas pessoas que quando chegam ao Ramadã param de fazer alguns hábitos, costumes que faziam, mas depois elas voltam para suas vidas normais. Neste caso, consomem álcool, vão às discotecas e muito mais. Nós, as mulheres, temos muito isso por causa de querer viver de competição, uma imitar a outra, porque a fulana teve isso, eu também tenho que ter. Então ela não mede esforço, ela faz de tudo
por mais que tenha que fazer algo de errado, ela pode fazer só para ter o que a fulana tem. Então, aí também... Isso chamaríamos de ambição. Ambição, sim, sim. Então, no caso, quando vão nas mesquitas, muitas também não ficam dentro das mesquitas a fazer o salat tarawih, elas preferem ficar fora, a conversar com os homens, a bater papo, como o Maulana acabou de dizer, né? Então, aí vamos dizer que aí não houve mudança, só houve uma pausa, como o colega acabou de dizer, tipo umas férias assim. Vou parar, depois volto à minha vida. Sendo assim, o que aconselharia à juventude? Qual é o conselho que dá a eles? Se querem mudar, o que é necessário para mudar? Sim, como estamos no mês de Ramadã, eu acho que é um mês de arrependimento, né? Então, se é um mês de arrependimento, nós temos que parar, analisar o que estávamos a fazer. Temos muitas palestras, vamos escutar, então é um momento de darmos pausa, tipo, não, o que nós estávamos a fazer não é boa coisa. Então, temos que ter uma decisão, que daqui para frente eu vou agir assim, desse jeito, não... Arrepender-se. Arrepender-se, sim. Decidir. E avançar, deixar tudo que era mal para si. Para trás. Seria sim. o conselho que daria também à comunidade, à juventude em particular, para poder largar dessas malidades, aproveitar-se do Ramadã, seria alavanca para poder levar uma nova era, uma nova fase. O que aconselharia a comunidade em geral? Hoje em dia, principalmente no nosso país, quando estamos prestes a entrar no mês de Ramadã, existe uma série de palestras que são organizadas muitas vezes pelos jovens, para ensinar como que as pessoas podem se comportar durante o mês de Ramadã. Numa linguagem apropriada, se nós falarmos no meu ramo, são chamadas medidas estruturais. Ou então, sim, existem medidas estruturais, medidas não estruturais. Então, assim sendo, as palestras são medidas não estruturais. A treinar a pessoa como deve se comportar durante este mês. Então, chegando ao mês de Ramadã, a pessoa já tem alguma noção. Eu creio que certas pessoas não sabem quais são as normas, o que deve fazer durante o mês de junho, o que não se pode fazer. Então, ouvindo essas palestras assim, de uma maneira contínua, certas pessoas podem mudar. Porque Ramadã, se a gente levasse isso a sério, o mês de Ramadã, eu creio que muita gente poderia mudar. Isto porque nós vejamos, tem certas pessoas que são viciadas a cigarro. Se conseguem ficar à volta de 8 horas do tempo ou mais que isso, sem fumar, então, isso é suficiente que eles podem deixar um dia, podem deixar de fumar. Existem certas pessoas que são habituadas a ir às barracas, mas eles dispensam um mês inteiro sem ir à barraca, então isso seria suficiente depois de pessoas não vou mais para. Se eu conseguir 30 dias, então é suficiente eu ficar toda a vida sem ir à barraca. Mas, ao contrário, certas pessoas deixem esse hábito durante 8 horas de tempo, chega a tempo de quebrar o jejum, depois de pegar a água, aí a primeira coisa logo a fazer é o cigarro. Então, significa as pessoas não têm aquela vontade de mudar. Essas pessoas não é porque não têm a própria vontade de mudar, mas os treinos todos estão aí durante o mês de Ramadã, é uma terapia que está lá, mas certas pessoas não têm vontade de mudar. Como a gente falava assim, por exemplo, aquelas pessoas que prometem, você há de ver comigo quando o Ramadã acabar, significa a pessoa não está interessada a mudar por causa do mês de Ramadã. Automaticamente acaba confundindo o Ramadã com uma trégua. Acaba com uma trégua aí. Uma trégua. Muitas das vezes, elas têm vergonha de agir no mês de Ramadã, porque as pessoas falam, como é que o fulano está agindo daquela maneira enquanto está no Ramadã? Então, elas dão trégua daquelas ações que elas andam a fazer. Então, se a gente considerasse isso por na seriedade do meio do Ramadã, seria suficiente a juventude, os veios de mudar, porque não podemos falar só da juventude. Se nós formos a ver, muitas mesquitas, as pessoas que estão lá responsáveis são velhos. E durante o mês de Ramadã, é um mês em que existem muitos problemas nas mesquitas, porque cada um quer mostrar que ele tem um poder, um certo poder. Quando chega lá, onde está esse banco aqui, o pessoal lança, quer dizer, sendo um mês em que aparece afluxo dos crentes, então certas pessoas também confundem aquilo, querem mostrar a pessoa ver que quem manda naquela mesquita eu dar fulano. Quando ele chega, a sua presença em si, quer ficar, todo mundo já tomar atenção, fulano chegou, porque ele quer se aproveitar por causa daquele afluxo dos crentes, mostrar o seu próprio poder. Então, existem certas coisas que acontecem no meio do Ramadã, porque as pessoas não estão com vontade de mudar, mas quem tem sinceridade em mudar, sem dúvida pode mudar o melhor. Falando nisso, uma pergunta muito bem assim
distraída. Doutor Valdemiro, quantos Ramadãs já presenciou? 3. 3. Qual deles já te marcou muito? Que sentiu-se que valeu a pena este Ramadã, o que eu queria, quase chegava a atingir o meu objetivo? Eu acho que a segunda é essa que nós estamos. A segunda é esta. O que é que viu mais diferente do primeiro? Acho que o primeiro é aquilo que falou o colega, era a falta de noções, o que tinha que fazer, o que não podia fazer. Em algum momento eu confundia o que é proibido e o que não é proibido. Então, tendo em conta que já no segundo ano, foi o ano que acabei, ou optei a ler os livros para perceber mais como é que funciona, então foi melhor. E em algum momento eu era muito nervoso, nos anos atrás, então fui aprendendo. O Ramadã foi uma das terapias. Uma das terapias que nos ensinou que não vale a pena ficar com raiva dos outros. É importante que perdoamos, é importante que tenhamos paciência, e a paciência é o melhor remédio. Aí está a dica, meu caro telespectador. Aqui temos um dos jovens a se beneficiar do Ramadã mesmo, que era tão nervoso, mas agora baixou, e ele ainda aconselha os outros que nervosismo não é solução dos problemas, seja paciente, porque em troca de paciência você vai ter o que quer. Colega Asma, para si dos Ramadã, quantos Ramadã já passou e qual deles te marcou e o que te marcou? Eu já passei muitos Ramadã, não faço ideia quantos, mas neste ano em particular está a ser muito especial para mim, porque tenho cumprido algumas regras que nos anos atrás não conseguia cumprir. Sim. Quais delas, mais ou menos? Como de fazer o Salat Tarawih, eu sou... Faz o Salat Tarawih à noite? Sim. Comer seri. Acordas às 4, às 3 para poder comer. Sim. Antigamente ganhava preguiça. Ganhava preguiça, sim. E não só... Antigamente também eu baixava fazer Salat, já só logo saía fora. Não ficava lá dentro? Não ficava lá dentro. Mas eu tenho que escutar isso. Sim, sim. Tenho que escutar o Alcorão completo. Exatamente. E isto são atos que estão a acontecer consigo desta vez. Sim, sim. Mas desses atos que já aumentou de certa maneira, o que já mudou de sua atitude, de sua maneira de ser? O que já ganhou mais ou menos até agora? Sim, eu também era muito nervosa, né? Então Está se baixando, está sendo mais calma, sim, sim, através do jejum. Exatamente. Através do jejum. Então estamos a ver aqui, meus caros telespectadores, que o jejum é possível mudar, basta querer, como vimos aqui com nossos convidados, em particular o Molana Aliás, a nos trazer aqui elementos fortes, que basta querer, é possível. Se tu estás a 8 horas de tempo sem fumar o cigarro, e passa 30 dias, por que você não pode mesmo também manter o resto de vida sem pegar o cigarro, sem pegar outras atitudes maléficas? Então, nesse aspecto, nós diríamos que o Ramadã muda, mas agora, cada vez mais o Islã está a subir. O número de muçulmanos, o ranking está indo mais avante, o número está a subir. Sente-se alguma coisa que o mundo, como o Islã está sendo uma religião de educação, o mundo está a acompanhar a educação islâmica? Sim, exatamente. Segundo as estatísticas, mostra que o Islã é uma das religiões que mais cresce a nível do mundo. E quando eu fui analisar isto, eu consegui perceber, por exemplo, o Islã, muitas das vezes, se nós formos a ver nos anos anteriores, antes da tecnologia estar avançada, principalmente as redes sociais, era difícil certas pessoas adquirirem um certo conhecimento. Quem conhecia o Islã apenas era um muçulmano que vai à madrasa, um muçulmano que vai à mesquita, ou então nasceu numa família muçulmana, tinha noção de certas coisas. Mas hoje em dia, mesmo se a pessoa não é muçulmana, existem vários sites lá que você pode aprender certas lições do Islã. Então, isto, algumas das vezes, ajuda as pessoas a aprender o Islã. Depois de aprender o Islã, através das redes sociais, isso pode trazer alguma vontade. A pessoa, afinal de contas, o Islã é isso, porque as pessoas realmente confundiam o Islã com uma outra coisa, até achavam que é uma religião tão perigosa. Eu lembro-me que existiam certas pessoas que falavam, não, eu não quero ser um muçulmano, porque quando um muçulmano morre, primeiro cortam a barriga, tiram as tripas. Então, certas pessoas tinham medo disso. Então,
Hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, através das redes sociais, o Islã vai se espalhando de uma maneira tão fácil. Por exemplo, nós estamos aqui, todo mundo está a ver a nós, o que nós estamos a fazer aqui, estão a acompanhar. Nem os não muçulmanos também acompanham essa hora de estar, então começa, afinal de contas, o Islã é aquilo. Então, uma das coisas também que faz com que o Islã cresça é a própria força espiritual do Islã, porque o Islã tem a sua própria força que convida as pessoas a abraçarem isso. Eu sempre falei nos dias passados que se o Islã dependesse apenas de nós como missionários, pessoas que propagam o Islã, eu creio que muita gente não poderia aceitar o Islã. Por quê? Hoje em dia os nossos comportamentos não dizem aquilo que é o Islã. Para a pessoa aceitar, para você persuadir uma certa pessoa, convencer alguém, primeiro, se você diz o Islã é isso, a pessoa, a primeira coisa, não escuta somente as suas palavras, mas quer ver você como é que você vai andar. Então, se você não vai em conformidade daquilo que você está propagando, daquilo que você está dizendo, dificilmente você pode persuadir alguém. Então, o Islã se cresce por causa do poder de Allah subhanahu wa ta'ala, por causa da força que Allah subhanahu wa ta'ala pôs no próprio Islã. Hoje, no próprio Islã, falando nisso, nós estamos a ver que o Islã é quase uma educação completa. Você sendo muçulmano, já é humano. É possível ser, mas há muita gente muçulmana que não identificam como humano, trabalham de uma forma desumana. Agora, há reflexos lá, por exemplo, sequestros, tem que estar lá um muçulmano, ataques terroristas, tem que estar lá um muçulmano, roubo, tem que estar um muçulmano faz parte, quer dizer, acaba aparecendo em várias vezes em atividades satânicas. A que se deve? Falta de educação, ou ele como muçulmano, ou ele está lá como intruso? Eu acho que o meu colega acabou de falar, vou fazer de uma forma resumida, acabou de falar tudo. Os dados já dizem tudo, que a religião muçulmana cada vez mais vai crescendo, então isso demonstra que em qualquer canto existe muçulmano, em qualquer país temos lá muçulmanos. Questão de sequestros, acho que são pessoas, não é a religião sim que está lá, mas sim são pessoas. Eu não vou estar aqui a dizer que o muçulmano é que sequestra, mas pode ser alguém que pode usar o nome da religião muçulmana, como o colega disse. Antigamente, essa religião era vista como as pessoas tinham medo. Então, algumas pessoas tentam usar esse medo que antigamente era usado, ou as pessoas pensavam que era, e usam para os seus fins. Não tem nada a ver com o Islã, mas tem a ver com pessoas. Eu acho. Tem a ver com pessoas que não compreenderam a matéria e depois começam a sobrepor como muçulmanos. Porque na verdade o Islã é paz, o Islã é união, o Islã é perdão. Então eu acho que o sequestro não tem nada a ver com aquilo que são regras de... Mesmo na hora de estar, Mana Salmo, o que tem a dizer sobre esses aspectos todos? Estamos a ver aqui muçulmanos com mais violentos e há mais divórcios no Islã. Quando o Islã diz que casamento é bom, há muita coisa a trazer um item diferente. A que se deve? Eu acho que é por causa de não ter o conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, sim. Como nós sabemos, o nosso querido profeta tinha várias esposas, então isso acho que não é nenhum problema. Então é só não haver muita diferença, né? Porque eu acho que casamento, divórcio são ciúmes. Então, se você tem 2 esposas ou 3 esposas, então você tem que tratar todas elas iguais. Quando há falta de equitatividade, cria ciúmes leva a ponto de excesso de emoções até levar ao divórcio. Exatamente. Então, aí apela a camada do que o homem que casa, ele tem que saber administrar para não haver ciúmes. Exatamente. Ok, então aqui estamos com uma conversa, já estamos na reta final do nosso iftar, já chegou a hora de estar ali. Nós vamos fazer o nosso doá, e esse doá, como já aprendemos da vez passada, temos que levantar as mãos e fazer o doá, e quebramos o jejum. Passamos mais um dia de jejum consigo. Até amanhã, o próximo programa, estaremos cá na hora de iftar sempre consigo. Liga-se a nós, dê mais likes, comenta, faça suas perguntas. Se chegar a nós, certeza absoluta, nós responderemos. Dê mais like e não se esqueça em subscrever-se ao nosso canal. Agora vamos ao doar.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع الفضل يا واسع الفضل يا واسع الفضل يا واسع الفضل اغفر لي يا واسع الفضل اغفر لي يا واسع الفضل اغفر لي يا واسع الفضل اغفر لي. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إني لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وإلى رزقك أخترت فتقبل مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله